Ninguém esperava que o Flamengo fosse tomar uma decisão tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão pesada nos bastidores. Mas a notícia que começou a circular dentro do ninho do urubu caiu como uma bomba. O clube rescindiu o contrato de um dos atacantes revelados pelo próprio rubro-negro. E não estamos falando de um jogador qualquer. Estamos falando de Peterson, cria da base, nome que já foi tratado como joia, mas que agora deixa a Gávea de forma definitiva. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você acha que o Flamengo está certo em fazer essa limpeza no elenco? Se você acredita que 2026 precisa ser um ano de decisões duras, já se inscreve no canal e deixa o gostei, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e faz esse conteúdo chegar a mais torcedores. Agora vamos ao ponto central dessa história. Peterson tinha contrato até 2027, era visto e lá atrás como um dos garotos mais promissores do Sub-20. Rápido, driblador, forte em duelos individuais, parecia pronto para dar o salto ao profissional. O Flamengo apostou nele, investiu tempo, planejamento e empréstimos estratégicos para que o jogador ganhasse rodagem e retornasse mais preparado. Mas a realidade dentro de campo acabou seguindo um caminho completamente diferente. O atacante teve pouco espaço no elenco principal. Em algumas fases, sequer aparecia entre os relacionados. A comissão técnica avaliou que, mesmo com potencial, Peterson não acompanhou o ritmo de evolução esperado para um jogador que deveria brigar por espaço no setor mais concorrido do futebol brasileiro. E quando você olha para o elenco atual, tudo faz sentido. Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Lohan, Guilherme, Igor Jesus, além das promessas que vem subindo, a disputa era praticamente desumana. Por isso, o Flamengo decidiu fazer aquilo que a diretoria vem repetindo desde o início do planejamento para 2026. Nenhum jogador permanecerá no elenco se não houver a perspectiva real de uso técnico. Essa política de filtros rígidos começou com Clayton, depois avançou para a situação de Matheus Cunha e agora chega ao capítulo de Peterson. A trajetória do jogador nesses últimos anos ajuda a explicar a decisão. Ele foi emprestado ao Atlético PR, ao Estrela Amadora, ao Juventude e, por fim, ao Paysandu. Em todos os teve momentos de destaque, nunca conseguiu transformar lampejos em sequência. Em alguns lugares, brilhou nos primeiros jogos e perdeu espaço depois. Em outros, habilidade que o talento estivesse lá, buscar sua permanência. Quando voltou de empréstimo, a comissão técnica de Felipe Luiz teve uma conversa clara com a diretoria. O relatório final foi direto. Peterson não fazia parte dos planos para o ano seguinte. Dessa vez, não havia mais margem para tentativas. O Fla não queria mais emprestá-lo, não via retorno técnico futuro e não via encaixe no estilo de jogo que Felipe Luiz deseja implementar em 2026. O clube precisava decidir entre mantê-lo preso a um contrato que não seria aproveitado ou liberar o jogador para seguir sua carreira com dignidade, podendo, finalmente, recomeçar em outro ambiente. Com isso, Flamengo e jogador chegaram a um acordo para rescindir o vínculo, sem briga, sem atrito, sem desgaste. Apenas uma conclusão inevitável de um ciclo que começou com expectativa alta e termina com frustração, mas também com a pureza de um garoto que viu seu sonho virar realidade ao vestir o manto, mesmo que por pouco tempo. Quando a rescisão foi oficializada, muitos torcedores nas redes sociais se perguntaram o que havia acontecido. Afinal, Peterson era um daqueles nomes que sempre geravam esperança quando aparecia na base. Mas a verdade é que, por trás da saída, existe um movimento maior que o Flamengo vem implementando. 2026 não será um ano de apostas aleatórias. O clube quer transformar o elenco em um conjunto absolutamente competitivo, com pouco espaço para jogadores que não entreguem impacto imediato, ou que não tenham características muito específicas para o modelo de jogo. Isso explica por que Peterson acabou ficando para trás. No Sub-20, ele era protagonista. No profissional, encontrou uma realidade muito mais dura. O Flamengo de hoje não tem tempo para longos períodos de adaptação. Os garotos que sobem precisam mostrar, desde o início, que podem entregar intensidade, leitura de jogo, força física e entendimento tático. Alguns conseguem fazer isso rápido, como Lohan e Victor Hugo. Outros precisam de um ambiente diferente para finalmente florescer, e Peterson pode muito bem se encaixar nesse grupo.
Não é incomum que jogadores formados no Flamengo ganhem destaque quando conseguem minutos e liberdade em clubes menores. A pressão diminui, a cobrança é mais humana, o ambiente permite erros, é literalmente uma chance de resetar a carreira. E o Pumas, que abriu portas nos últimos meses para alguns atletas brasileiros, pode ser um ótimo destino para um recomeço. Aliás, é importante lembrar que a rescisão não significa falta de caráter técnico, significa falta de encaixe. O estilo de Peterson é muito vertical, muito associado ao drible curto, às arrancadas em pequenos espaços. Ele é aquele atacante que cria caos, mas que ainda não conseguiu transformar esse caos em decisões consistentes. No futebol mexicano, onde o jogo é mais aberto, mais físico e mais imprevisível, talvez ele encontre exatamente o ambiente ideal para desenvolver o que ainda não conseguiu no Brasil. Do lado do Flamengo, a rescisão também tem um significado importante. O clube mostra que não vai insistir em nomes apenas por terem surgido na base ou por terem custado caro no passado. A nova diretoria, junto com o departamento de scout e com Felipe Luiz, está montando um elenco com perfil totalmente definido, jogadores que sustentem intensidade durante os 90 minutos, que compreendam mudanças táticas a cada fase do jogo e que consigam entregar impacto imediato, seja como titular ou entrando no segundo tempo. Além disso, liberar Peterson abre espaço na folha salarial e no elenco para outros movimentos de mercado. O Flamengo vive um momento de renovação silenciosa, mas profunda. Basta olhar para os casos de Clayton, Juninho e Alan para perceber que nenhum nome está garantido se não cumprir o que o clube espera. E esse movimento também envia um recado claro para a base. Quem quiser jogar no Flamengo em 2026 precisará merecer. Não basta talento, é preciso intensidade, maturidade, mentalidade e constância. O manto sagrado exige isso, e quando você veste essa camisa, não dá para ser apenas mais um. Ou você se impõe, ou a camisa te engole. Do ponto de vista emocional, a saída de Peterson também marca o fim de um ciclo que começou cheio de expectativa. Os torcedores lembram do brilho no sub-20, das arrancadas, dos golaços, das promessas de que ele seria mais um raio surgindo no ninho. Mas o futebol nem sempre acompanha a história que a gente imagina. Às vezes, o que um jogador precisa para explodir não é insistir no mesmo caminho, mas sim encontrar novos horizontes. Agora, com a rescisão consumada, Peterson tem liberdade total para decidir seu futuro, e o Flamengo segue sua preparação para 2026 com a certeza de que fará novos filtros, novas análises e novas escolhas difíceis. Esse é o preço de ser um clube gigante. Não existe lugar para acomodação, não existe espaço para sentimentalismo. Existe apenas a busca constante pela excelência. Enquanto a saída de Peterson era anunciada, o Flamengo já se movimentava nos bastidores para definir o destino de outros jogadores que retornam de empréstimo. E isso faz parte de um processo maior que vem sendo conduzido silenciosamente. Um filtro criterioso sobre quem realmente tem espaço no elenco de 2026. Depois de um ano com títulos importantes, mas também com dificuldades físicas, desgaste e necessidade de ajustes, a diretoria entende que o elenco precisa ser mais enxuto, mais competitivo e, principalmente, mais funcional. Carlinhos, por exemplo, retorna do Vitória, mas sua situação é muito parecida com a de Peterson. O contrato vai até o fim de 2026, porém a comissão técnica não vê nele características que atendam à nova exigência tática do clube. A tendência é que as partes cheguem a um acordo, liberando o jogador para buscar novos caminhos. É um processo natural e, de certo modo, inevitável. O Flamengo, que antes insistia em manter longas listas de atletas sob contrato, agora trabalha de forma mais objetiva. Quem não entrega, não fica. Já os casos de Lohan e Victor Hugo são completamente diferentes. Esses dois jogadores, ainda jovens, mostraram evolução em 2025 ao atuarem por Pisa, Itália e Santos, respectivamente. Suas experiências no exterior e em clubes com pressão elevada aceleraram o amadurecimento. Eles voltam ao Flamengo com mais rodagem, mais leitura tática e mais confiança. Por isso, são vistos de forma muito mais positiva internamente, e a tendência é que ambos tenham espaço no planejamento de Felipe Luiz para 2026.
Assim, fica clara a lógica do clube. A saída de Peterson não é um caso isolado, mas sim parte de uma reorganização profunda. A diretoria avalia não apenas o talento, mas o impacto imediato, a consistência, a capacidade de adaptação ao modelo de jogo e a projeção futura. Jogadores que apresentam evolução real são integrados. Os que não conseguem manter esse ritmo, por mais promissores que tenham sido, são liberados para seguir outro caminho. E isso acontece porque o Flamengo está em um momento em que não há margem para montar um elenco com peças que não sustentem o ritmo de um calendário de mais de 70 jogos. Felipe Luiz, que pensa o jogo com profundidade, exige jogadores capazes de alternar intensidade, pressão alta, recomposição rápida, construção limpa desde a defesa e agressividade no terço final. Não se trata apenas de habilidade individual, mas de mentalidade e leitura tática. O manto exige tudo isso, e nem todo jogador consegue atender a esse padrão no tempo necessário. Peterson, apesar do talento, se encaixa nesse grupo, não conseguiu transformar seu potencial em impacto imediato. Teve minutos, teve oportunidades, mas não conseguiu convencer a comissão técnica de que poderia ser uma peça regular em jogos decisivos. Sua passagem é marcada por lampejos, sim, mas sem consistência suficiente para que o clube segurasse um contrato até 2027 apenas por expectativa futura. Do ponto de vista financeiro, a rescisão também faz sentido. Manter jogadores sem perspectivas de aproveitamento encarece o orçamento e bloqueia espaço para reforços ou renovações estratégicas. E o Flamengo, que já trabalha com movimentações importantes no mercado para 2026, prefere realocar esse espaço financeiro em atletas que têm chances reais de se tornarem protagonistas. É inevitável que a saída de Peterson gere debate. Muitos torcedores ainda lembram de suas atuações no Sub-20 e acreditam que ele deveria ter tido mais chances. Outros entendem que o Flamengo não pode ser um laboratório eterno para desenvolver talentos que talvez nunca deslanchem. A verdade está, como sempre, no meio do caminho. Peterson tem qualidades, mas o Flamengo precisa de certezas. E Peterson, em 2025 e 2026, ele não conseguiu entregar isso. Agora, com o caminho livre, resta saber qual será o próximo capítulo da carreira do atacante. Ele pode reencontrar seu futebol em outro clube, pode surpreender, pode evoluir rapidamente, longe da pressão gigantesca que é atuar no Flamengo. Isso já aconteceu com muitos jogadores formados no Ninho do Urubu. O time mexicano que o observava vê potencial nele. Talvez seja exatamente disso que ele precise, um ambiente onde cada erro não seja amplificado, onde cada minuto jogado seja visto como oportunidade real, e onde ele possa se desenvolver sem o peso de ser o próximo raio da base. A reconstrução do Flamengo segue, e o caso Peterson é apenas uma peça de uma engrenagem muito maior que está sendo ajustada para tornar o elenco ainda mais competitivo e alinhado ao que Felipe Luiz pretende construir. Com a saída confirmada de Peterson e o futuro de outros jogadores sendo decidido nos bastidores, o Flamengo entra em uma fase de planejamento que vai muito além de nomes. É uma mudança de mentalidade. O clube entende que 2026 será um ano de enorme responsabilidade, defender títulos, competir em alto nível internacional e sustentar o padrão de excelência que recolocou o Flamengo entre os maiores do continente. E para isso, manter peças que não encaixam no modelo tático é um luxo que o clube não pode se dar. Por isso a diretoria age com firmeza. A rescisão de Peterson pode soar dura para parte da torcida, principalmente para aqueles que viram no atacante um jovem promissor no Sub-20, mas internamente a decisão é clara. O Flamengo não trabalha mais com projetos indefinidos. Ou o jogador entrega impacto real, ou dá lugar a outro que possa entregar. Esse é o padrão de clubes que brigam por tudo, ano após ano. Ao mesmo tempo, essa transformação não acontece de forma isolada, ela é acompanhada de um olhar atento para o mercado. Em paralelo às saídas, o Flamengo já estuda nomes para reforçar setores estratégicos em 2026. O clube sabe que perderá Cleiton e Matheus Cunha, que Everton Cebolinha, Alan e Juninho estão na lista de possíveis negociações, e que outras oportunidades podem surgir.
Isso significa que cada espaço aberto precisa ser preenchido com inteligência, e a saída de Peterson libera uma vaga ofensiva que pode ser preenchida por um atleta mais maduro, mais intenso e mais alinhado à ideia de jogo de Filipe Luís. O caso de Peterson também evidencia outro ponto. O Flamengo percebeu que não pode mais contar com quantidades exageradas de jogadores emprestados. No passado, era comum o clube manter longas listas de atletas espalhados pelo país, com contratos extensos e poucas chances reais de retorno. Isso gerava custos, bloqueava vagas e atrasava renovações importantes. Em 2026, esse modelo muda de vez. A diretoria prioriza um elenco com jogadores utilizáveis, jovens, com potencial claro, e reforços cirúrgicos que impactem imediatamente. Essa mudança fica ainda mais evidente quando comparada às situações de Lohan e Victor Hugo. Diferentemente de Peterson, ambos mostraram evolução real ao longo do ano. Lohan ganhou maturidade tática na Itália, Victor Hugo ganhou força e regularidade no Santos. São jogadores que voltam maiores, mais prontos, mais úteis, e é isso que o Flamengo procura: evolução prática, e não apenas potencial teórico. A exigência é alta porque o clube disputa decisões constantemente, não há tempo para esperar que alguém renda um dia. Além disso, há o fator psicológico. Vestir o manto não é para qualquer um. Muitos jogadores com talento não conseguem lidar com o peso, a pressão, a cobrança, a intensidade emocional que é jogar no Flamengo. Peterson, em vários momentos, mostrou dificuldade nesse aspecto. Não se trata apenas de técnica, trata-se de presença, de competitividade, de maturidade, de capacidade de se reinventar. E a comissão técnica avaliou que o ciclo dele não evoluiu como esperado. Ao encerrar o vínculo, o Flamengo também protege o próprio atleta. Em outro clube, com menos pressão e mais minutos, Peterson pode reconstruir sua trajetória e finalmente se desenvolver. No Pumas, no Atlético, no exterior, onde for. Esse tipo de movimento já mudou carreiras no passado, e o futebol é repleto de exemplos de jogadores que saíram cedo, amadureceram e mais tarde se tornaram grandes nomes. O próprio Flamengo já viu isso acontecer inúmeras vezes. Dentro do departamento de futebol, a sensação é que a decisão é correta. Foi um ciclo curto de mais justo. Peterson teve oportunidades, teve minutos, teve treinamentos sob diferentes comissões e mesmo assim não conseguiu se firmar. A rescisão, feita de forma consensual, encerra uma etapa e abre espaço para novas escolhas dentro de um planejamento que busca a eficiência máxima. Agora, o clube volta seus olhos para o restante do elenco e para o mercado. 2026 será uma temporada de reposicionamento, com saídas previstas e contratações pontuais. O que se sabe é que o Flamengo seguirá sendo agressivo nas decisões que precisa tomar. Isso inclui liberar jogadores que não fazem parte do plano, renovar com quem faz e buscar no mercado peças capazes de elevar o padrão do elenco. Peterson deixa o clube sem mágoa, com a sensação de ter vivido algo único. E essa é talvez a parte mais simbólica de toda essa história. A passagem dele não foi longa, mas marcou sua vida pessoal e esportiva. Ele sentiu o peso da camisa, viu o Maracanã lotado, participou de decisões, conviveu com ídolos, aprendeu com treinadores, cresceu como atleta. E agora inicia outro capítulo. O Flamengo segue, a engrenagem não para. O ciclo de Peterson se encerra e o planejamento de 2026 continua firme, com decisões duras, mas necessárias, para manter o clube no topo.